Muito bem, eu sou a Alana, sou terminando minha graduação em licenciatura no curso de música da UFC. É com muita felicidade que a gente abre essa mesa redonda sobre um pouco da experiência da música cearense com o professor Elvis como mediador, como os convidados a Beatriz Bandeira, o Jefferson Souza, a Sara Liz, o Daniel Vieira, a Clarice Hortêncio e todos que vieram da nossa casa, da UFC. Então, a 11ª edição de educação musical e eu vou ter um pouco de cada participante. O professor Elvis, ele é músico e educador, especialista em formação de professores através de práticas musicais compartilhadas, com ênfase para coral, harmonia musical e regência. É professor associado da Universidade Federal do Ceará, lotado no Instituto de Cultura e Arte, no curso de licenciatura em música da UFC. Ele é licenciado em música em 1992, possui mestrado em educação na Universidade Federal do Ceará, instituição de trabalho de pesquisa sobre aprendizagem musical compartilhada, além de atuar como regente, compositor, arranjador de obras musicais. Está vinculado ao programa de pós-graduação em educação da UFC, orienta pesquisas de mestrado e de doutorado nas temáticas de educação musical, arte, educação e formação de professores. Jefferson Souza da Silva, os nossos convidados, é multi-instrumentista, estudante do curso de licenciatura em UFC, ingressado em 2016, inserido desde então na Central Fortalezense, chegou finalista no Festival de Música da Juventude de Fortaleza, com a banda Garotos da Capital, em 2019, participou dos lançamentos da banda Belois, em 2020, e agora dando os pontapés iniciais de sua carreira solo. Integrante da equipe de convidados da 10ª. A Sara Liz é cantora, compositora e multi-instrumentista, é atuante da cena autoral cearense há quase duas décadas, período em que fez parte de 2 projetos autorais, o primeiro entre os anos de 2004 a 2008, a banda Vinil Elétrico, e mais recentemente com o projeto Livre, que seu ativo até 2019. A cantora passou a se apresentar pontualmente em espaços culturais da cidade de Fortaleza, como o Sesc Fortaleza, Iracema, Porto Dragão, a Caixa Cultural e o Teatro do Centro Cultural Dragão do Mar, onde fez o show de trabalhos de Liz e sua. Em 2021, Sara foi uma das artistas contempladas para a gravação do projeto Revelarte, da Casa de Copa Dedé, desta vez pela natureza do projeto. Misturou canções autorais e versões de canções para artista, misturando linguagens, densidades, ritmos, show pulsante e emocionante. O próximo passo agora é gravar um material solo que está em fase de produção. Nosso outro convidado, Daniel Vieira, ele é paraibano, de 25 anos, que teve com a música de 2006 em um projeto que fica no Serve Luz, o Mariazinha. Ele começou a tocar flauta nessa época. Em 2011, ele voltou a estudar música, mas dessa vez como autodidata, estudando instrumentos de corda. Ele começou a tocar baixo em 2013, mas ele só começou mesmo com a entrada no Musif, projeto de extensão do IFCE na nossa cidade. Atualmente, ele é estudante de educação musical na UFC, participa do projeto citado anteriormente, é baixista da Marginal. Musical, tendo produzido artistas com Jonas de Lima, Padeiro MC e a trilha sonora musical dos filmes The Cloverfield Files e Areia Negra, de Bruno Albuquerque. Ele também atua como liderança no Instituto da Comunidade Cristã Videira, Campo Centro, além de também ser baixista e diretor musical, tendo participações com baixo, Latinidade Camus, Orquestra Sonial, Marginal, Orquestra Sinfônica da UFC e o CC Videira. A Beatriz Bandeira, crossover, multi-instrumentista e compositora,
Começou os estudos em canto ainda aos 12 anos e aos 17 conheceu o canto lírico. Atualmente desenvolve prática popular e lírico. Também é graduanda em licenciatura em música pela nossa UFC. Atua como professora de canto da instituição Casa de Salva Dedé e como artista da cena musical cearense. Lançou no final de 2019 seu primeiro single, Eu, Você, disponível em todas as plataformas digitais. Também em 2019 assinou seu primeiro show através do projeto Revelar da Casa de Salva Dedé e participou do festival Elas, do show de Luísa Nobel e Elza Soares. E a Clarice Hortência, atualmente com 20 anos, é estudante de música na Universidade Federal do Ceará, por acreditar que a música vai muito além de algo, faz parte do seu trabalho. Cantora desde os 10 anos de idade, sempre teve incentivo de sua mãe para postar vídeos, covers no YouTube, e assim, na faculdade, aprendeu um pouco mais de criação e composição, assim fazendo sua primeira música autoral, em homenagem ao seu pai. Atualmente, com 10 músicas prontas, suas composições fortes influências do MPB novo, do indie pop. A sua primeira música lançada é Olhos Bastante, ao se inspirar em pessoas que se esteve em todas as plataformas digitais este ano. Muito obrigada pelo convite, ao Jeff, ao Daniel, a Sara, a Beatriz e a Clarice. A palavra é toda de vocês. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Só o show. Legal, vamos nós. Primeiro, eu estou muito contente assim, com o convite, queria agradecer as pessoas que estão organizando pela possibilidade de estar aqui, passar esse tempinho com vocês, de alguma maneira conduzindo essa conversa, né? Eu acho engraçado quando as pessoas leem o meu currículo, né? Porque tem esse texto muito específico do currículo Lattes, mas, na verdade, eu acho que das coisas mais relevantes que esse currículo poderia ter para eu estar aqui eu gosto de música. E acabou que a minha vida ficou viável, né? Acho que posso dizer isso, a partir da música. E uma dessas viabilizações foi a composição também. Então, se a gente for conversar e tal, eu também teria algumas coisas a mostrar e a conversar, mas não é o caso hoje. O caso hoje é da gente ouvir as pessoas que estão aqui convidadas. Mas o que me parece, né, e que eu gostaria de deixar assim no ar para a gente pensar um pouco, que não é uma coisa que está no roteiro, é que essa coisa da criação musical, ela é essencialmente a gênese de todo e qualquer músico. Todo e qualquer músico, ele precisa acionar essa dimensão de criação. Porque uma vez que você diz de você mesmo, você é capaz de compreender aquilo que o outro está tentando lhe dizer. Então, quando a gente se diz, a gente também se predispõe a receber, a ouvir. Então, essa predisposição para ouvir o outro, ela nasce, até onde eu consigo perceber, de uma predisposição para você ouvir a você mesmo, né? E mais ainda, né, no caso do músico, ter coragem de musicalmente se dizer, se revelar, se assumir. Acho que no meio da conversa a gente vai falar um pouco daqueles receios que a gente tem, dos julgamentos dos outros. Será que os outros vão gostar? Será que isso que eu fiz não é simplesmente uma bobagem? Né? Que é um tipo de questionamento que eu penso, pelo menos era para mim muito comum, e ainda é até hoje. Mas a gente está aqui para conversar a respeito disso. Existe um roteiro prévio, né, de 5 tópicos, mas eu sugiro que a gente fique bem à vontade e que a gente vá falando à medida que as ideias forem surgindo, muito porque muitas vezes as ideias surgem a partir da fala do outro. O outro diz alguma coisa que nos remete a algo que é significativo para a gente. Então, eu penso que trabalhar dessa forma pode ser uma forma bacana. Lembrando apenas
que nós temos até às 16 horas para estar aqui nesse bate-papo. Seria bacana também ouvir as contribuições das pessoas que estão aqui assistindo. Então, para a gente, à medida que for falando, for ter essa noção do encaminhamento do tempo. Tá bom, meu povo? Mas, mais uma vez, muito obrigado. Eu estou que nem pinto no lixo aqui. E a gente fica fechado dentro de casa, né? Aí, na hora que aparecem umas carinhas assim na tela, você pensa que a casa está cheia de gente. Aí você fica feliz. A primeira coisa, assim, a primeira provocação que está roteirizada aqui é a gente tentar falar um pouco de como é que surgiu essa coragem de dizer de si mesmo através de música, né? Onde é que começa isso? 1, 2, 3, meio já. Sara Liz, diga para nós, minha filha. Como você já frequentou a minha sala de aula, né? Sim. Primeiro, boa tarde para todo mundo, né? Queria também dizer que é um prazer, assim, estar aqui nessa roda de conversa, né, assim, virtual. E queria agradecer o convite, né, enfim. É uma pergunta, você falando aí, eu estava aqui pensando, né, como surgiu essa vontade primeiro de externalizar algo que, né, que você precisa, eu acho que é uma necessidade, né, de quem trabalha com criação, talvez, parte primeiro da necessidade de você externalizar algo seu, né? E depois, o que você vai fazer com aquilo, né? Tipo, e aí, você vai externalizar e vai guardar para você? Ou você vai expor aquilo para as pessoas, né? E de certa forma você se expõe também, não tem como não se expor, né? Porque você vai expor a maneira que você pensa o mundo, que você enxerga as coisas, enfim, a maneira como você se relaciona com as pessoas. E aí, para mim, a música aconteceu de um acaso, entre aspas, né? Porque eu tinha um outro planejamento na minha vida antes da música. Mas eu já gostava, assim, assim, eu não entendia isso, mas eu já era muito musical, né? Acho que nós somos muito musicais, né? De certa forma. E aí, eu fiquei em casa, impossibilitada de sair por causa de uma torção de joelho. Foi quando a música, assim, se inseriu na minha vida, assim, né? E eu já gostava de escrever, né? Escrevia poemas e tal, essas coisas. E aí a composição surgiu, né? Junto com tudo isso, né? Com aprender a tocar violão, com entender que eu podia cantar e também podia compor. E eu acho que eu fui meio desavergonhada, assim, de, tipo, mostrar para as pessoas, sabe? O que você acha disso aí? Mas, assim, inicialmente não tinha essa pretensão de me apresentar, mas foi uma necessidade que foi surgindo, né? E aí eu acho, não sei se eu era meio cara de pau, mas eu queria mostrar, assim, porque eu acho que a partir do momento que você coloca no mundo, não é mais seu, né? Digamos assim, entendeu? É um filho, né? Que é do mundo agora, não é seu mais, assim. Eu acho que há uma mensagem que pode chegar até outras pessoas e as pessoas se identificarem e isso ser mais relevante do que você simplesmente colocar dentro de uma gaveta, né? Claro que tem coisas que eu tenho um pouco de vergonha, assim, não mostro, acho meio bobo, né? Então eu que escolho também ali meus critérios para o que eu mostro para as pessoas. Mas eu acho que é isso, assim, veio dessa vontade de compartilhar as coisas, né? Acho que não fazia sentido guardar para mim aquilo. Tá respondido? Obrigado. Eu vou falando e vê. Falando, assim, se desavergonhando que a gente ganha espaço no mundo. Sim, Né? sim. Você estava falando dessa impossibilidade aí, né, de torcer o tornozelo, não podia sair de casa. Sim. Tem uma história engraçada do professor Correuter. O professor Correuter começou a tocar flauta porque ele era um menino muito danado. E um dia ele foi colocado de castigo dentro de um quarto, trancado, lá na Alemanha, de castigo mesmo, assim, ele não podia sair. E aí achou uma flauta esquecida nesse quarto. E aí começou toda a história dele com música. Ele contava isso. Sim. Mas é muito interessante, né, que nada é por acaso. Né? De repente, surge a oportunidade e a gente mergulha nesse mar de exposição de si mesmo. Lia,
Lemos, que estava ali com a câmera ligada. O que é que você tem para contar para nós? Câmbio? Será que ela ainda está aí? Vai, professor. Desculpa. O Daniel, o Jefferson, a Sara, a Clarice. Só a Beatriz já... Claro. Deixa eu ver. E assim, ó... se vocês lembrarem alguma coisa, quiserem falar, levanta a ferramenta da mãozinha, tá? Não se acanhe, não. Jefferson. Diga aí, rapaz. Boa tarde, primeiro, né? Professor, pessoal, Daniel, Sara, Clarice, Beatriz, Alana, todo mundo. Como surgiu, né? Na minha infância, lembrando ultimamente, né? Na minha infância, eu não fui muito apegado com música. A minha família era bem apegada, com swingueira, pagode. Meus irmãos faziam parte de bandas, na época que esse estilo era estourado aqui no Ceará, né? Mas eu nunca fui muito conectado e era mais futebol, videogame. Aí, até que na adolescência, no ensino médio, eu comecei a me interessar por rock clássico e gostava muito de Beatles, de Led Zeppelin e não sei como surgiu o interesse de tocar as músicas deles. Mas eu me deparei com um violão bem antigo da minha irmã, guardado no guarda-roupa dela, e peguei para mim. Até comecei a aprender a tocar, né? Os riffs, sei lá, acho que a primeira música que eu peguei foi Satisfaction, do Rolling Stones. E isso em 2014. Estava no segundo ano do ensino médio. Ou seja, é bem recente até, né? Não foi uma coisa de começar com 10 anos de idade, por exemplo. Né? E rapidamente surgiu o interesse surgiu essa parte criativa, né? A minha primeira composição é de 2014, que até lancei com a banda que a Alana falou no release, a Garotos da Capital. Vivências, né? Você vai tendo aquelas vivências adolescentes, vai surgindo vontade de externar. E surgiu disso, né? Surgiu dessa vontade de externar, de botar para fora os sentimentos. Até que comecei a me interessar para fazer outros, uma questão mais social também, com um grande professor meu no terceiro ano de literatura, que fez surgir muito esse sentimento social. Ele fez muita diferença nessa questão do ensino, do interesse da gente por poesia, né, por poema, com Fernando Pessoa e tal. Aí, em 2016, né, em 2015, eu comecei a tocar cover, enfim, e ter a ideia de ter uma banda autoral. E fui seguindo nessa vontade, né? 2016 foi um ano praticamente de produção. Em 2017 já comecei a lançar com a banda e por aí foi. Ou seja, eu não sei explicar exatamente como surgiu essa vontade de criar, né? Obrigado, Jefferson. Deixa eu me ver aqui. Beatriz, cadê você? Que estava bem aqui no instante. Pronto. Oi, gente, boa tarde. Como já foi apresentado, eu estou quase no final do curso de música, teoricamente, na prática falta um pouquinho ainda. A minha ênfase sempre foi a voz, isso já está na minha trajetória, né? Eu tenho alguns instrumentos também que eu gosto de tocar, isso também me ajuda a compor. E como surgiu essa vontade de criar, né, esse contato com a criação em música? O primeiro contato que eu tive, eu acredito que foi quando
quando eu estava ainda cantando na igreja, né? Nos meus tempos de criança. E eu participava muito de festivais, e esses festivais tinham músicas autorais, né? E aí a gente tinha oportunidade de criar algumas coisas interessantes, arranjos, coisas para voz, e às vezes contribuir também com composição. Mas no momento que eu me entendi como compositora, como criar uma obra que falasse muito de mim, foi começo da minha graduação, em 2018, quando eu estava muito apaixonada, assim. Foi a primeira paixão, foi quando eu estava no momento de descoberta da minha sexualidade, né, assim, explorar minha sexualidade, e eu quis escrever sobre aquilo, mas não necessariamente para uma pessoa, mas sobre o sentimento que eu estava sentindo, né. E foi muito fluido, porque eu lembro que eu estava no meu quarto, casa dos meus pais na época, peguei o violão, e eu comecei a criar uma melodia, e pensei numa letra para encaixar dentro daquela melodia, e enfim, criando expectativas, eu comecei a criar uma letra em cima disso, que foi, inclusive, a música que eu lancei em 2018, se chama Eu Você. Depois disso, eu sinto que eu me desconectei um pouco desse processo de criação, de composição, né, de letra, de... Ô, Sara, tu tá bem? Ai, a gente cria muito, né, amigo? Pelo menos o nosso signo ajuda nisso. Então, depois desse processo aí de criação, eu parei um pouco, sabe? Eu acho que eu criei um pouquinho de bloqueio do meu processo, porque foram acontecendo muitas coisas ruins, inclusive no Brasil, né? 2018 foi um ano muito complicado para a gente, né? Principalmente quem é mais progressista. E aí as coisas foram me deixando um pouco bloqueadas para falar sobre os meus sentimentos e sobre compor, né? E eu acho que eu preciso estar muito disposta e entregue para fazer algo, né, sobre mim, porque acho que a composição é isso. Tem gente que consegue falar realmente sobre tudo em qualquer momento. Tem gente que precisa ali estar disposto, né? Estar entregue, né? Estar num momento bom. Eu acho que eu só fui voltar a compor novamente, assim, a colocar minhas ideias para jogo, a fazer poesia, algo do tipo, agora em 2021, quando eu entrei em um projeto da Arte Urgência, através da Lei Aldir Blanc. E aí eu fui incentivada, assim, meio que pressionada. Vai, bicha, coloca tuas coisas para jogo, manda o que tu tem. Foi quando eu peguei umas poesias que eu tinha, né, que falavam um pouco sobre os meus sentimentos guardados, e coloquei, e esse projeto se chama Filhos de Ninguém. A gente lançou um EP, né, em coletivo, Filhos de Ninguém, e aí tem algumas músicas que eu contribuí bastante, inclusive a Filhos de Ninguém, que é uma música que dá nome ao grupo, tem uma parte que a poesia toda é minha, a parte da melodia também, e outras contribuições, que eu acho que o processo de composição não é só a parte da letra, né, de você estar ali sozinho criando, mas também de você contribuir com outros tipos de projetos, né? Então, acho que esse no Filhos de Ninguém eu pude contribuir também. Não tem ali só o meu nome, tem o nome de muita gente envolvida. Foi muito massa porque foi uma composição virtual. Então, eu estava na minha casa, todo mundo na casa, por causa da pandemia, né? Todo mundo em casa também. E todo mundo foi mandando ali ideias. E a gente conseguiu fazer um trabalho bem interessante. São jovens, que nem eu. E foi bem legal. Então, acho que é isso. Acho que para mim foi isso. O processo de criação é mais ou menos isso que funciona para mim. Obrigada, gente. Obrigado, Beatriz. Sara, você levantou a mão? Não, é só um comentário, assim, né, que ela falando que foi difícil para ela nesses tempos, né, de conseguir externalizar, enfim, escrever, tornar isso uma composição, né, e eu penso isso também, que é difícil a gente manter a leveza nesses tempos, né, estão sendo tempos muito difíceis também,
pela questão social mesmo, do governo e, enfim, essas coisas todas que mexem muito com a gente, né? E, enfim, da gente conseguir ter tranquilidade, eu acho que porque a composição, ela parte um pouco do ócio, né? Dessa coisa de você, né, tipo, se afastar um pouquinho das coisas e conseguir ter o seu tempo para escrever, né? Enfim, para compor. E uma outra coisa é que, para mim, né, eu não sei se para os demais, mas a composição parte sempre de uma angústia. Então, inclusive a angústia de amar, né? Porque amar também é se sentir um pouco angustiado, né? Nessa incerteza de se vai dar certo, não vai dar certo, será que, né? Então, assim, é uma angústia, mas uma angústia boa, mas é uma angústia, entendeu? Então, sempre parte desse lugar, assim, de eu preciso dizer isso, né? Enfim, era só um comentário que eu fiquei com vontade de falar. Obrigado, Sara. Antes de passar, deixe-me ver aqui. O Danielzinho, já chamar o Daniel. Tem uma coisa que a Beatriz coloca que é muito importante, que a Sara reitera, é que o nosso entorno, o espaço social, que não é apenas social, é socioeconômico, político, histórico, né? Ele vai sempre nos pautar. Inevitavelmente, a gente é pautado. Então, existem umas pautas mais íntimas, né? Como essa pauta da paixão ou do amor, que de repente surge na sua vida, mas mesmo essa pauta mais íntima vai estar sempre circunstanciada ao momento histórico que a gente está vivendo. E isso é importantíssimo, sabe? Da gente nunca perder essa noção de que existe um entorno e que nesse entorno existem outras pessoas que têm a mesma capacidade, não, que têm a sua própria capacidade de expressão e que muitas vezes estão silenciadas. Quem consegue dizer alguma coisa também fala muitas vezes, ou tem a possibilidade de falar muitas vezes, em nome dessas pessoas que estão silenciadas, que não têm a mesma possibilidade. Então, isso é uma coisa legal para a gente ficar remoendo, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente esquece um pouco disso. Não somos só nós, né? Não é uma coisa narcisista apenas assim. Aquilo que a gente fala, aquela angústia que a gente sente, ela também reverbera na angústia do outro, e isso me parece que é a beleza. A beleza é esse encontro das pessoas através das emoções angustiadas ou angustiantes. Vai, Sara, para eu passar para o Daniel. Gente, desculpa, é porque eu gosto de falar. Né? Mas, assim, só pontuar uma coisa, que, assim, a gente tem uma vantagem, eu acho, né? A música em si, ela tem uma vantagem, porque a mensagem chega muito rápido nas pessoas. Tipo assim, quando emociona, né? Quando realmente chega, assim, as pessoas prestam atenção na sua mensagem, no que você está falando, no que você está cantando, sei lá, é mais fácil do que, por exemplo, sei lá, assistir um filme ou talvez se dispor a ir numa peça de teatro e assistir aquela peça e também aquilo te atravessar. Mas a música, ela consegue fazer isso de uma maneira quase que instantânea mesmo, assim, né? E é uma potência, assim, que a gente tem que ter consciência que a gente tem nas mãos, né? Né? Essa coisa pode ser uma grande vantagem ou um grande perigo também, né? Tem que saber usar. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Já dizia lá o tio Ben. Danielzinho, tá me falando aqui. E aí? Como é que tudo começou? Quando é que tudo vai? Tá chegando o som de ventilador aí para vocês ou não? Não. Show. Tá legal. Comecei na música muito cedo. A minha mãe sempre me estimulou a escutar música, a gostar de música. Sempre participei de coral desde a infância. E quando eu tinha em torno de 8, 9 anos, eu comecei a estudar flauta lá na Mariazinha, lá no Serve Luz, que eu morava lá perto. Aí eu ia com meu irmão mais velho e com minha avó. E comecei a estudar, gostava de tocar flauta. Faz muito tempo que eu não toco, aliás.
mas o curso foi fechado porque estava tendo desvio de verba, coisas do Brasil, né? Porque era um projeto da Petrobras e a pessoa lá, diretora do projeto a nível nacional, estava desviando. Aí passei bastante tempo sem estudar, e quando eu vim morar aqui para essas bandas mais perto da UFC, vim morar aqui no Monte Castelo, passei a tocar flauta na igreja que eu frequentava, né? E com o tempo, com o advento também da internet, descobri outros instrumentos, porque lá tinha violão, lá tinha todos os instrumentos na época que eu estudava lá no Serve Luz. Só que eu me comprometi a estudar flauta, violão e teclado. Só que eu não desenrolei nada no violão e no teclado. Mas aí, depois de um tempo, eu acho que foi em torno de 2010, 2011, eu comecei a estudar violão por conta própria. E meu sonho era tocar guitarra. Queria tocar guitarra, queria tocar rock. Todo menino que não é do pagode do funk quer tocar guitarra. Mais legal pagode funk. E me decepcionei bastante com a guitarra quando eu consegui a minha primeira guitarra, porque era algo que eu não conseguia me expressar através, né? Aí fui conhecendo outros instrumentos, fazendo música, tocando, bandinha, e me encontrei no baixo, né? Até hoje ainda fico assim, brigando um pouquinho com ele, mas já estou bem mais próximo, né? E eu sempre gostei de tocar com outras pessoas. A prática instrumental sozinho, individual, sempre foi algo que fez pouco parte da minha vivência na música. Eu sempre toquei com muitas pessoas, sempre participei de banda, sempre participei de coral, sempre participei de grupos. E eu vejo que o meu aprendizado vai muito do que eu aprendi com as outras pessoas e escutando muita música também. E eu acho que desde 2015 que eu sou envolvido com música autoral. Minha primeira participação com música autoral foi numa banda chamada La Trinidad, que hoje assumiu outro nome, é Camurça, e eu não faço mais parte, graças a Deus, mas foi divertido o processo. Eram músicas de um colega meu, e participei compondo algumas linhas de baixo, algumas coisas assim, mas eu nunca fui compositor de letra, né, letrista. Sempre ajudei mais em arranjo e coisas do tipo. Em 2018, eu entrei na banda Marginal, que é o meu amigo Jonas de Lima e outros amigos meus, e a gente fez um processo bem extenso de rearranjar todas as músicas que o Jonas tinha feito, porque o Jonas é produtor musical e ele já estava com as músicas prontas, só que ele falou, estou a fim de fazer essas músicas com banda, ao invés de fazer da forma que ele tinha feito, né, com somente timbres eletrônicos e digitais. Aí a gente passou esse processo novamente de rearranjar as músicas, e a partir dessa conexão que a gente fez, também em paralelo foi convidado por um amigo meu, o Bruno Albuquerque, a fazer a trilha sonora do segundo curta dele, que foi o The Cloverfield Files. E foi uma experiência muito legal, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de escutar todos os tipos de músicas diferentes, e a música de um filme ela é bastante diferente do que a gente escuta normalmente. Não é simplesmente uma canção, né, com aquele tipo de tema, com a minutagem, com a forma de progressão e tudo mais. E foi uma experiência muito boa. Em 2019, a Marginal, a gente lançou o nosso EP, que é o EP Capital, com 3 músicas,
E foi um processo um pouco demorado, mas foi um processo bem legal. O resultado também foi um resultado bem bacana. A gente conseguiu se apresentar em diversos lugares. Ainda estamos aí no Corre TCP, porque, por causa da pandemia, a gente não conseguiu fazer muitos trabalhos, né, com esse som. E, através da Marginal, eu encontrei um amigo que é o Levi, ele é até do curso também, o Levi Linhares, que é um cara que a gente bate muito igual as ideias em relação à sonoridade, em relação à construção musical. E nesse ano de 2020, esse meu amigo Bruno Albuquerque me chamou para fazer a trilha sonora do novo filme dele. Só que essa ia ser completamente original, porque a outra a gente fez inspirada em outro filme. E desde quando ele me apresentou o filme, a cena final do filme é uma cena onde é o amanhecer, e é uma cena bem melancólica, uma cena bem densa, que traz muito do que o filme traz também. E assim que eu vi a cena, aí eu pensei assim, essa cena aqui precisa de uma música, não simplesmente uma trilha, mas precisa de uma música. Aí busquei trazer aí essa sonoridade que eu via, que eu imaginava na minha cabeça, para a música que eu lancei, que é Lacidão. E logo quando eu comecei a pensar na música, eu pensei também em ter uma bateria, que foi gravado por esse meu amigo Levi. E o processo de composição foi muito louco. Eu compus em casa mesmo, pelo computador, pelo notebook. Eu não toco teclado, mas aí a gente vai se desenrolando, a gente vai fazendo mais por notação do que simplesmente por técnica de tocar, e vai misturando timbre. E saiu algo bem bacana. Fiquei bem feliz com o resultado, fiquei bem feliz também com o feedback das pessoas que escutaram e das pessoas que assistiram a música através do filme, né? Porque escutar a música sozinha traz uma impressão, escutar ela assistindo com o filme traz outra impressão completamente diferente. E estou aí com as ideias para fazer com o Levi. Talvez a gente lance algo para o ano que vem, porque esse ano está bem corrido para os dois. E a gente tem já algumas composições aí na agulha, a gente só está precisando lapidar e fazer a parte da produção mesmo. Danielzinho se empolga, né? Já vai respondendo várias perguntas numa só. Vocês veem quando eu levanto a mão? Se eu levantar a mão, dizer assim, peraí, não fala disso agora não, que daqui a pouco a gente vai falar disso. Tá bom? Assim, a gente tem também essa função ingrata de ficar controlando o tempo e tal, essas coisas todas. Mas é porque estava aí antecipando as coisas, viu, Daniel? Cadê a Clarice? Tá bom, me perdoem. Oi, gente. Tudo bem? Olá. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Eu queria dizer que estou muito feliz por participar dessa mesa redonda. É a primeira vez que estou fazendo uma coisa desse tipo, então eu estou muito feliz, estou muito grata. E eu vou falar um pouquinho como foi o meu processo, né? Desde criança, desde quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, eu sempre fui uma pessoa muito musicalizada, né? Minha avó, ela é atriz, então, assim, a arte sempre esteve presente na minha família. Desde criança, Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. Desde criança, eu ficava com a minha irmã e a gente bolava um monte de shows para a minha família ver. E a gente se vestia com as roupas da minha avó, que ela tinha várias roupas legais de teatro. E a gente fazia festa, fazia show, assim. A gente cobrava R$1 pro pessoal vir lá pra casa, os vizinhos, tudinho. Aí a gente fazia shows, assim, Rouge, High School Musical, vários shows muito legais. E quando eu cresci, a música continuou, né? E quando eu completei, acho que foi 15 anos,
eu ganhei uma bolsa na Viva Escola de Artes, e foi, assim, muito enriquecedor para mim essa bolsa, porque eu passei um ano estudando técnica vocal. Eu sempre gostei de cantar, mas eu comecei a me entender como cantora quando eu ganhei essa bolsa, com 15 anos de idade. E desde então eu gravo vídeos, covers, e posto nas redes sociais, no YouTube. Minha mãe também sempre me incentivou. E, assim, a composição sempre existiu para mim, assim. Eu não consigo me lembrar um momento que eu não compunha. Eu sempre estava escrevendo, inventando algum texto, algum poema, alguma coisa, na sala de aula, ou até mesmo em casa. E assim, eu fazia só para mim, né? Eu guardava num caderninho, e eu guardava, assim, as 7 chaves, porque ninguém podia ver, porque para mim aquilo ali era vergonhoso, era tipo como se fosse um diário. E assim, para falar a verdade, eu comecei a perder a vergonha de mostrar os meus sentimentos e me expressar musicalmente, foi na aula da Concília, em criação e improvisação musical. Porque ela dizia muito pra gente que a nossa composição não é... Toda composição nossa é válida. E foi aí que eu comecei a criar mais autonomia, sabe? Em relação a minhas composições. E eu comecei a perceber que elas não eram necessariamente medíocres, entendeu? E foi, assim, um momento, assim, muito importante para o meu processo de desenvolvimento artístico, porque eu me senti... Eu tive uma autoestima artística, sabe? Com a aula dela. E foi muito importante. E na pandemia, né, no ócio, eu escrevi 10 músicas. E assim, eu não parei. Assim, depois que eu comecei, não, vai dar certo, eu vou fazer várias músicas. E eu produzi uma só, né, porque muito complicado, assim, minha família me ajudou, fez vaquinha. E aí eu fiz a produção em uma gravadora, né? E foi muito, muito legal, assim, foi uma conquista muito grande para mim. E eu pretendo lançar as outras, né? Mas devagarzinho a gente consegue. E é isso, gente. Basicamente é isso. Obrigado, Clarice. Obrigado. Vão surgindo muitas coisas assim que a gente vai ficando com vontade de comentar, mas essa coisa do R$ 1 por apresentação é ótima, né? Porque dá pano para manga aí para perguntar se dá para viver disso, né? Assim, é meio de vida, assim, como é que a gente sobrevive realmente criando coisas, trabalhando com coisas. Me parece que existe um espaço em algum lugar, mas a gente vai falar a respeito disso daqui a pouco. As próximas perguntas, né? Eu vou fazer aqui um combo, que é o seguinte. Daniel meu que já começou a falar disso, né? Mas eu não vou começar por ele. Talvez a gente comece voltando agora de trás para frente para onde a gente foi, né? A Clarice ficou um tempão esperando para falar. Então, Clarice, liga aí tua câmera de novo, porque a questão agora é falar exatamente desse processo de criação, né? E, ao mesmo tempo, como eu disse que ia fazer um combo, perguntar de que maneira a tecnologia ela interfere no que vocês criam, né? Como eu sou mais antigo, eu sou do tempo que a gente usava papel para escrever. Eu sou tão antigo que eu ainda tenho o papel pautado aqui do lado, porque tem horas que eu não aguento escrever com o computador, me dá um nervoso, aí eu escrevo no papel mesmo, é um vício, né? Mas a geração de vocês eu acho que não pegou mais isso, porque já tinha computador, já tinha internet e tal. Então, como é que é criar essas coisas? Como é que é esse processo de juntar o texto poético ao texto musical, né? Porque é interessante aquela coisa que a Sara falou, né? A música tem esse poder todo porque ela tem um discurso duplo. O discurso da letra, que é um discurso consciente, mas um discurso melódico, que é um discurso inconsciente. E, às vezes, através desse discurso inconsciente, que a gente pega lá a pessoa e ela não sabe por quê, mas ela gosta da música, né? Então,
Clarice, como é que é esse processo de criação e esse impacto tecnológico? Pronto. Eu já chego dizendo logo que o meu processo de composição é da maneira mais intuitiva possível. Eu escrevo o que eu sinto e é isso. E assim, muitas vezes não sai como eu espero, né? Porque a gente tenta a todo custo colocar o que a gente está sentindo, mas a gente nunca consegue expressar totalmente isso de uma forma crua, de uma forma que a gente quer mostrar 100%. Então, o meu processo é assim. Primeiro, eu escrevo vários textos, vários poemas e várias coisas. Eu escrevo também em folha, porque eu adoro. Eu tenho vários cadernos de vários anos de poemas e até de sentimentos, como se fosse um diário. E o meu processo de compor a melodia é também assim de uma forma intuitiva, mas eu demoro mais tempo. Eu pego o meu ukulele, eu uso o ukulele para me acompanhar. E eu fico tocando várias melodias que vêm na minha cabeça. E aí eu pego os meus textos que já estão prontos e tento encaixar na melodia. E aí são várias melodias e assim, eu tento ver qual o texto que se encaixa nessa melodia. Por exemplo, por exemplo, a minha música que eu lancei, Olhos Castanhos, né? Eu queria passar uma vibe mais praia, mais good vibes. Não sei se vocês conseguem entender, mas assim, uma vibe que as pessoas escutem e se sintam tranquilas, tipo, para acalmar a ansiedade, sabe? Então, assim, das melodias que eu estava compondo, eu queria compor uma melodia simples. Então, a minha melodia, ela, de Olhos Castanhos, que foi a minha música que eu lancei, ela só tem 2 acordes. E mesmo assim, foi uma música, assim, super... no meu ver, uma música que encaixou completamente com o que eu queria passar, entende? Então, o meu processo é esse. E em relação à tecnologia, eu uso, assim, eu uso mais manualmente mesmo para compor, né? Agora, em relação à produção, eu costumo pedir muita ajuda dos meus amigos que produzem, né? Para me ajudarem em relação à demo, para me ajudar também em fazer arranjos. Eles me ajudam muito, mas eu não entendo muito disso. Quero muito aprender um dia a produzir minhas próprias músicas. Mas, por enquanto, a minha produção, que foi profissional, eu fiz uma gravadora, graças à minha família. Eles me deram de presente de aniversário essa produção. Cada um ajudou com uma partezinha do valor, né? E eu consegui produzir a minha música. E eu uso, assim, falando de tecnologia, eu uso as redes sociais para divulgar a minha música, né? E eu acho que o resultado, assim, tá muito mais do que eu esperava. Eu acho que eu já consegui... A última vez que eu vi era 63 mil visualizações na música que tá no Spotify. Então, assim, para mim, que estou iniciando agora, é uma conquista surreal. E eu espero que continue assim, né? Eu espero que os meus próximos lançamentos continuem nesse ritmo. E é isso. Obrigado, Clarice. Daniel, você começou a falar do processo do cinema, de trilha sonora, como é que é isso? Voltando, né, então. O meu processo de composição é muito pela improvisação. Me acostumei a fazer assim. Em relação às músicas com letra, eu tenho algumas letras feitas ou temas feitos, né, em letra, não necessariamente verso, estrofe, refrão, ponte, enfim, que eu ainda vou trabalhar, que é algo que eu tenho para o futuro. Mas em relação à música que eu estou fazendo hoje, é muito relacionada à música instrumental, sem letra, né? Então, eu faço sempre através de improvisação. Quando eu estou fazendo só, eu encontro um tom e vou criando temas através
de um andamento, através de uma fórmula de compasso, e vou tentando me encontrar através disso, tentando tirar alguma inspiração desse lugar que eu encontrei, né? E sobre, como a Clarice falou, as músicas elas não precisam ser complexas para que elas sejam boas, né? Eu acho que a música que eu lancei, ela tem 3 acordes também. Não tem muita informação em relação à harmonia, mas é tudo que você quer passar através dessa música, né? E quando eu faço músicas com outras pessoas, a gente vai criando temas também. Por exemplo, o meu processo de criação junto ao Levi, a gente senta junto, ele na bateria ou no violão, eu no baixo, no violão, a gente vai misturando, vai gritando também, cantarolando umas melodias. Aí a gente bota o celular com o gravador aberto e fica improvisando até dar uma dor. Aí a gente vai tirando vários temas através disso. Às vezes é muito daquele processo que a gente fazia na Sonial, no final de 2017, início de 2018, quando a gente estava encontrando o som que a gente tinha, né? E esse processo que a gente faz, a gente vai misturando coisas idiomáticas, coisas não idiomáticas, a gente vai misturando ritmos aleatórios também. Tem uma música aí que a gente está fazendo que do nada surge um baião, e a gente vai fazendo com loop, vai estruturando assim, né? E o processo de produção, eu vejo que vai muito do que o artista consegue fazer hoje, né? O artista hoje ele tem que ser multifacetado. Como a própria Clarice falou, ela tem que estar participante nas redes sociais, e a pessoa também hoje tem que saber, pelo menos, conseguir gravar o seu instrumento de casa, né? Na situação que a gente está hoje. E aí a gente tem que ir se desenrolando, né? Antigamente a galera tinha que cantar, tinha que dançar, tinha que atuar, tinha que saber costurar o figurino. Hoje a gente está pelo menos numa área só, né? Que é a música. Aí a gente mistura música com tecnologia, música com instrumento. Aí a marmota não acaba, não. É longo a marmota. As coisas são longas e penosas às vezes, né? Às vezes, mas nem sempre. Cadê? Quem foi que falou antes do Daniel? Foi a Beatriz, né? Oi, Beatriz. Cara, Liga o microfone. Tá mutada, tá mutada. Ai, gente, às vezes... enfim, é bem pisciano mesmo. Mas eu estava falando que às vezes eu tiro a minha imagem porque a internet também pode ficar ruim, né? Aí é para evitar usar muito. Falando sobre esse processo de compor, era isso que você perdi nas informações? Como é que funciona, assim? Como é que você se organiza diante... Ou como é que você organiza as ideias que lhe surgem? Né? Que de repente a gente ouve a música pronta, ok, que ótimo, né? Mas como é que você chega até mostrar a música para outras pessoas? Massa. Pronto, esse processo... Pronto, a minha primeira música, né, que foi aqui... Eu fiz do começo ao fim, pensei tudo, então... Foi como eu contei, eu estava no chão do meu quarto, né, com o violão no colo, e aí eu comecei a imaginar um cenário entre mim e uma pessoa, e aí falando sobre essa situação, né? No processo de composição, foi tudo na mesma hora, assim, melodia, acordes e letra, foi uma coisa bem rápida, inclusive. Mas eu fui desenvolvendo, aí eu fui tentando entender a música, a métrica da música,
depois, sabe? O que tipo de instrumento eu queria que tivesse dentro do arranjo, além do violão, que foi que eu fiz a composição, se eu queria mais vozes, como que eu queria brincar com a música, né? Então, foi bem engraçado que eu fui descobrindo essa canção de acordo com o tempo. Eu fui incrementando algumas coisas, né? E foi bem interessante, sabe? E, por exemplo, no começo eu não sabia que eu tinha feito ela em compasso composto, né? Eu tinha feito ela, nem imaginava que eu fiz, mesmo no intuito, na intenção, mas aí depois eu vi que estava em 6/8. E aí foi indo. E foi legal esse processo. Mas os outros processos, por exemplo, do Filhos de Ninguém, eu fiz a primeira música que eu contribuí, eu coloquei um poema. E aí eu falei poema dentro da música. Foi realmente uma recitação ali. Na outra música, eu também escrevi um poema. E aí, musiquei o poema com melodia. Outra pessoa pegou outra parte e musicou também. Então, agora, o processo de gravação, como eu não tinha dinheiro, para a minha primeira música, eu gravei com Revelarte, né, da casa de vovó Dedé. Eles gravavam um clipe e a música autoral da pessoa. O arranjo ele ficou um pouco diferente do que eu tinha feito originalmente, por conta das condições financeiras para chamar outros instrumentistas para tocar. A gente não tinha, então ficou só na formação de violoncelo, voz, 2 backings e um piano. E foi feita a gravação bem no ao vivo mesmo, assim, faz na hora, um pouco antiquada, né? Porque faz na hora e não tem como regravar outras coisas, vai ser na hora, no ao vivo mesmo, e vai ficar essa gravação. E foi assim. E então, esse é o meu processo, né? Pode ser um processo que vem da letra e pode ser um processo que vem tudo na mesma hora. Então, é muito do meu momento ali de criação, sabe? E às vezes também não vem nada. Às vezes eu tento fazer, eu me forço que eu tenho que compor alguma coisa, mas não vem, aí eu desisto, eu não vou ficar me cobrando tanto aqui, não. Vou relaxar e tal hora aparece alguma coisa. Obrigado, Beatriz. Obrigado. Jefferson. Então, varia muito, né? É uma ideia do nada, pode ser letra ou melodia, e, por exemplo, uma frase e começar a juntar a frase com uma melodia, começar a desenvolver junto, pode ser a letra inteira de uma vez, e, sei lá, conseguir achar uma melodia, brotar uma melodia 2 anos depois, varia bastante. Também, na época que eu trabalhava com banda, eu estava trabalhando com banda, também tinha as parcerias, né? Mas, geralmente, nas bandas, já chegava com a canção pronta, com letra e melodia, aí era desenvolvido, né? Uma parte C, uma ponte, era feito o arranjo, claro, né? Aí, eu gravo com o instrumento que eu tiver nas mãos, eu geralmente componho com violão mesmo, mas pode ser guitarra, pode ser teclado. Gravo no celular e no momento, né, como eu comecei a produção musical em 2019, eu mesmo tô fazendo as gravações profissionais, caseiras, e produzindo as músicas, fazendo arranjo, como, por exemplo, a música que tá tocando direto nas vinhetas aí da CEMU, As Saudações, que é o meu primeiro lançamento solo. Ainda não tá nas plataformas, mas eu postei só no Instagram, por enquanto, né? Veio da ideia de homenagear minha avó, que acabou resultando num tema que é super importante para todo mundo, né? Politicamente, socialmente, que é saúde pública. A canção em homenagem à minha avó, que partiu devido a um câncer, e então eu comecei a saudar, o nome da música é Saudações, e a ideia é saudar todos os envolvidos nesse processo, as pessoas que cuidaram, os profissionais, enfim,
Aí, essa música, por exemplo, foi uma que eu fiz junto, basicamente. A letra e melodia. E fui gravando. Ela também foi em partes. Eu comecei em 2019, fui terminar no ano passado. Coisa do tipo. E fui lançar agora. Acontece muito isso, né? Acho que foi. É isso? Obrigado, Jefferson. Sara, chegamos em você de novo. Eu vou começar pela segunda pergunta, né? E começar dizendo que eu invejo um pouco essa geração mais recente, assim, porque eu acho que é uma geração que já tem muito mais contato com esse lance da tecnologia, né? Então, talvez por esse contato logo precoce, você tenha mais facilidades de desenrolar algumas coisas e tal, e aí, não que a gente não possa aprender, né? Eu estou tentando sempre estar aprendendo alguma coisa, enfim, mesmo nesse período pandêmico, né? Eu consegui aprender coisas novas, assim, que acabam sendo usadas para o trabalho, né? Tipo, como, sei lá, editar um banner, fazer edição de vídeo, produzir, sei lá, eu fiz um clipe caseiro, entendeu? Tipo, ir produzindo essas coisas, né? E eu acho que tem. Hoje é muito necessário, né? Para a gente sobreviver, né? De música, né? Música autoral e tudo mais. E é uma coisa que eu tento aprender também, ainda não acho que aprendi do jeito que eu deveria, é o lance de entender como é que funciona esse lance da produção e da divulgação, assim, porque acaba que, né, eu começo por essa fala da Clary, né, que ela, eu consegui tantas visualizações, não sei o quê, e aí eu fico assim, gente, eu acho que essa galera já manja disso, assim, sei lá, eu acho que é mais fácil para eles, né? Eu já sou meio coroa aqui, perto desses meninos. Ai, ai. Mas é isso, né? E o lance da tecnologia em outro aspecto, né? Não dessa questão da divulgação, produção, para mim, né? Mesmo quando não tinha celulares ou coisa do tipo, e aí já juntando com a outra pergunta, eu sempre tento estar com um gravador portátil, assim, à mão, sabe? Vem surgindo uma ideia, e aí eu quero. Já vou gravando, assim, e vou deixando rolar, e é um processo bem intuitivo para mim, né? E depois talvez eu faço de novo e já sai diferente, e vou lapidando essa ideia, né? Geralmente acontece tudo junto, né? Música e letra. Vem uma melodia na minha cabeça e eu já canto com alguma coisa, assim, eu já coloco algumas palavras ali e falo, isso aqui ficou legal, então vou desenrolar essa ideia aqui, né? Mas às vezes acontece de forma diferente, tipo, já aconteceu de primeiro ser via música, que é mais raro pra mim, assim, geralmente eu acho que eu sou muito mais ligada à letra de música, assim. E aí, assim, acontece também isso, né, de escrever primeiro o texto, e depois parar, sentar e conseguir musicar aquilo, né? Então, assim, geralmente vem tudo junto, assim, parece uma mágica, né? Tipo, o negócio, sei lá, parece que já existia antes de você escrever, se liga assim, você só é um receptor daquela ideia, né? E aí vem tudo, e parece que já vem pronto, assim, né? As músicas que eu fiz, que eu acho que são mais legais, elas aconteceram assim, sabe? Já vem tudo pronto, assim, né? Eu falo, não preciso mais mexer muito nisso, né? E aí, geralmente é isso. Eu escrevo, assim, com algumas exceções, né? As exceções que eu fiz música em parceria, mas geralmente eu faço o processo muito só mesmo, assim, né? Eu sozinha comigo mesma, no meu quarto, ou em qualquer lugar que eu esteja, seja escrevi dentro de um carro, todo mundo falando e barulho, e eu tava focada, assim, eu mergulho, né? Eu acho muito legal essa coisa que a música tem, proporciona, né, pra mim, pra gente, assim, é de você conseguir meditar, né? Você medita, mergulha dentro daquele universo que tal hora parece que não tem nada ao seu redor, né? E é isso, assim, para mim acontece dessa maneira, né? Que mais que falta? Ah, sim, e o lance do coletivo, né? Eu faço aquela base da música ali sozinha, né?
Mas depois, assim, eu gosto muito do processo de criação pós essa base feita, assim, que é você somar com outras ideias das outras pessoas, né? Porque eu acho que vem, assim, contribui com tudo, assim, tem coisa que você, tipo assim, não parte só de você a criação, acho que é uma criação conjunta, assim. E eu curto muito esse processo, assim, esse processo criativo é um negócio que eu acho muito massa. Antes de eu seguir aqui com o roteiro, né? Aquelas perguntas pré-estabelecidas, vão surgindo outras coisas e também vão surgindo outras coisas aqui no chat. Então, aí eu vou lançar a pergunta que está aqui no chat e quem quiser responder, levanta a mão, né? Por exemplo, o Capistrano está aí perguntando se alguém já passou pela insegurança de achar que a sua música parecia com a música do outro, de uma outra música já existente, né? Nossa, será que eu estou cometendo plágio? Alguém quer falar sobre isso? O que está rindo, Jefferson? Lembrando da minha primeira composição, que foi o plágio do Waves. Isso é muito normal, é muito recorrente. É aquilo de... Tá na sua cabeça, né? As suas referências. Então, acontece de ter uma parte pequena da música que vai lembrar alguma coisa. E por isso que é importante você mostrar para alguém, né? Parente, namorado, amigo. E geralmente, desse jeito, se descobre rapidamente. Aí, trabalhar em cima disso, dessas opiniões e alterar, né? De alguma forma, que fique mais autêntica. Mas é bem recorrente com os compositores. Não sei o que o pessoal da mesa, né, tem a dizer, né? Sara. Assim, eu ia falar uma coisa bem parecida com o que ele disse, na verdade, mas é isso, eu sinto assim, né, que as referências que a gente tem, né, eu costumo dizer assim, que a criação, nosso material de trabalho é a vida, né, tudo é influência, né, então em algum momento você vai usar aquilo na sua composição, mesmo sem você se dar conta, né. E aí, às vezes, sei lá, você tá escutando muito um som de alguém, de algum artista, e aquilo vai influenciar na sua criação, né? Claro que você não vai pegar assim, tipo, tal qual, só mudar a letra, né? Aí seria bem cara de pau, né? Mas e aí rolou até um caso agora, né, recentemente, da Adele, diz que copiou a música que o Martinho da Vila gravou, né? E, enfim, rolou essa história aí. Mas eu acho que é isso, assim, eu não sei, eu não me preocupo muito com isso, assim, de pensar que estou plagiando alguém. Eu acho que não, assim, eu acho que a gente vai somando, porque a gente não cria nada do nada, né? Não consegue criar do zero, assim. Você sempre vai ter as suas referências e, enfim, não tem como não sair parecido com alguma coisa que já exista. Eu acho que a gente tem que se despregar um pouco dessa ideia, assim, e deixar também fluir, né? Assim, minha opinião. Obrigado, Sara. Oi, Jefferson. Recentemente também teve o caso da Olivia Rodrigo com a Paramore, né? Não sei se vocês estão ligados. Daniel deve estar, Daniel curte Paramore. Que basicamente a melodia não é igual. Claramente não é igual. Se a gente for ouvir, se tem a gente tiver o conhecimento, né? A gente é estudado aqui, né? No curso de música, analisando nota por nota, não vai ser igual aquela melodia. E assim, o que acontece de igual ali é a progressão harmônica. Mas hoje em dia, se for considerar isso, progressão harmônica como plágio, meu Deus, não vai parar nunca os processos. E o que lembra, ou seja, a sonoridade, os acordes, lembraram muito e acabou que a Paramore conseguiu os direitos autorais sobre a música da Olivia por causa disso até. Enfim, a gente pode comentar mais sobre isso, mas, enfim, vou terminar logo aqui, né, porque tem os outros temas.
Às vezes nem acontece, ou seja, nem acontece isso da melodia ser igual. Tem um lance que parece que tem que ser 8 compassos iguais. Não sei se o professor está ligado nisso. Às vezes nem acontece isso e as pessoas dizem que é parecido, né? Pela sonoridade. Também tem a questão muito da sonoridade, da forma de produção, das ideias, das referências para a produção musical, né? Ou seja, após a composição. Existe muito isso do pós-composição. Em alguns casos, né, a composição vira uma outra coisa, né? Às vezes muito Acontece demais. às vezes nem tanto, né? Não vou dar exemplos por questões éticas, mas eu posso dar um exemplo bom. Outro dia eu vi uma moça chamada, acho que Cibele, se eu não me engano, cantando o Punk da Periferia do Gilberto Gil de um jeito muito legal. Mas também já vi também gente se apropriando de coisas famosas e, enfim, não vale muito a pena. Diz, Daniel, levantou a mão. A Sara está com a mão levantada ou foi daquela outra vez? Cadê os áudios? Vai cair de novo, eu acho. Pronto, sobre essa questão do direito autoral, é um negócio que é bastante interessante, porque hoje em dia, essa questão da progressão harmônica, praticamente todo mundo usa a mesma progressão harmônica em todas as músicas, são os mesmos timbres, o andamento é muito parecido, a temática das letras é muito parecida, e assim, tudo isso é muito complicado, né? Porque você pode ser processado por um negócio que é seu, mas que é de domínio público, né? E a questão da produção musical através de inspirações mais assim na cara, eu articulo algumas composições assim também, onde eu pego uma música e eu pego alguns elementos dessa música e eu transformo em outras músicas, né? Que é muito feito em outros estilos, em estilos como rap, como estilos mais assim que usam timbres eletrônicos, utilizam samples, que as pessoas pegam alguns elementos e modificam e trazem uma nova sonoridade, constroem uma nova música, né? Aí vai também do quanto que você vai pegar. Se você pega muito, aí você tem que dar o direito. Se você não pega muito, aí você tem que dar para passar batido. Obrigado, Danielzinho. Oi, Sara. Sim, não, só comentar uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, acho que foi meu irmão que falou isso pra mim, assim, que ele disse que as pessoas assimilam as músicas, né, a ideia daquilo da música. É mais fácil você atingir, né, você alcançar aquelas pessoas quando isso já parece com algo que elas já conheçam ou já gostem, né? Então tem isso, assim, tem essa mistura do que é novidade, porque também eu acho que as pessoas querem novidade, né? Não quer sempre escutar as mesmas músicas, sei lá, em outras versões, talvez, né? A não ser que seja bem diferente e tal. Mas tem isso, assim, ser um pouco novidade pelo timbre ou pela, enfim, a interpretação ou alguma coisa assim. Mas ela também se apega a essa coisa de parecer com o que ela já conhece, assim, né? Então, e um outro comentário que eu ia fazer no tópico anterior e acabei esquecendo, e lembrei agora, é dos caminhos melódicos, assim, né? Que eu acho que é uma provocação também para mim e para os demais, assim, de também às vezes compor, quem gosta de compor letra, né? De fazer isso sem o instrumento na mão, entendeu? Porque muitas vezes o instrumento, ele, pelo menos para mim, às vezes me limita um pouco, no sentido, assim, de que vai muito para um lugar mais óbvio, assim, né? E quando eu tô compondo, né, às vezes eu tô sem um violão e a ideia vem e eu começo a gravar aquilo, sem o instrumento na mão, ele me deixa mais livre, assim. Então, depois é que eu vou ver, assim, tá, que acordes são esses que tá nessa música e tal. Enfim, acho que pode ser um caminho também legal pra gente compor, né? Legal, Sara. Não fica com a mão levantada que eu vou meio que pegar
pegar aí do que tu falou, porque tem uma outra pergunta que chegou aqui, da Amanda, querendo saber das meninas, é uma coisa dirigida especificamente para as meninas que estão na mesa, se no cenário cearense brasileiro, né, que é um cenário onde predominam os homens, como é que é ser cantora, assim, se vocês enfrentam dificuldades, né, dessa perspectiva. E eu estou falando isso e pedir para a Sara comentar, porque eu sei que a Sara tem uns amigos legais, né, e faz umas parcerias interessantes, assim, talvez você possa ter um lugar de fala que, de repente, escape de um apartheid de gênero, que eu acho que é meio óbvio hoje em dia, né? Assim, né? Tem essa discussão, né? E realmente isso é inquestionável, essa coisa de você vê muito mais músicos homens, né, do que musicistas mulheres. E geralmente, quando você vê as musicistas, elas estão ocupando aquele lugar da cantora, né, a intérprete ali e tal. Então, assim, é mais comum você ver cantoras, né? Tipo, as musicistas também são tão competentes quanto os homens, né? Mas por algum motivo, né? Essa coisa de, não sei se a gente é menos incentivada ou se as pessoas olham de uma forma mais preconceituosa mesmo, assim, né? E isso é na sociedade de uma maneira geral, assim, de que como se a mulher tivesse menos competência do que o homem para fazer a mesma função, entendeu? Isso é bem complicado, porque é como se a gente tivesse que provar o tempo todo que você é tão boa quanto ou tem que ser melhor do que os homens para você ter algum espaço, assim. Então, essa questão é uma questão política mesmo, social, que é algo que a gente sempre precisa estar se questionando e buscando um espaço, assim, para fazendo movimentos, né? Tem movimentos de um tempo para cá, né? Eu percebo que tem uns movimentos também de bandas só com mulheres, né? Que eu acho uma coisa legal também, assim, porque meio que fortalece um pouco esse movimento, né? E, enfim, mas assim, não que não se possa trabalhar com os meninos, não é isso, né? De jeito nenhum. Mas eu acho que assim, para mim, né? Na minha visão, eu acho que você tem que trabalhar por afinidades também, assim. Quem tem afinidade com você, assim, musicalmente falando, como pessoa, de ideias, de mundo, então eu acho que as suas escolhas devem ir por aí, né? Assim, não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim. Oi, Beatriz. Está com a mão levantada. Oi, sim, essa pergunta é bem interessante, porque recentemente eu tenho me envolvido muito com a cena musical cearense como um todo, mas, claro, nem metade do que é a cena cearense eu estou envolvida. Mas, assim, com uma parte da cena cearense que se diz um pouco mais desconstruída em alguns aspectos, mas que em alguns momentos eu vejo uma sexualização muito grande da mulher, sabe? E disfarçada. E às vezes a gente só consegue algumas oportunidades se o cara que está na liderança, que é a maioria das lideranças de produção musical, de produção em geral, né, de produção de eventos, para editais e tudo mais, e a maioria é feita por homens. Então, a curadoria das coisas é feita por homens. A liderança das produções musicais é feita por homens. As produções musicais de shows são feitas por homens. Então, às vezes me deixa um pouco desconfortável como mulher lésbica, estar nesses lugares de sexualização, porque eu simplesmente só queria estar fazendo meu trabalho. Eu trago essa perspectiva, não generalizando, dizendo que todos os caras são assim, mas dizendo que, dentro da minha experiência e do que eu percebo para as outras meninas desse mesmo ambiente que eu tô, é uma coisa muito comum. E mesmo eu me impondo, às vezes, eu não acho que seria necessário eu ter que levantar essa bandeira dentro das coisas. Olha, eu sou mulher lésbica, eu não quero que você dê em cima de mim. Eu sou uma mulher compositora, cantora, blá, 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 eu tenho que ficar reafirmando isso. Então, é uma coisa que me deixa desconfortável, porque os caras estão muito acostumados a ser brother deles, entendeu? A não também
a também não ficar... se um cara se impõe, os caras entendem. Quando a mulher se impõe, é muito complicado para os caras entenderem. O local da mulher de imposição, não gosto nem dessa palavra, né? A gente não deveria ter que se impor, mas a gente às vezes tem que se impor. E tem outra coisinha que a gente é criado para não fazer, se impor. E vem vários conflitos na nossa cabeça, né? É tipo, se eu me imponho, eu vou perder oportunidades, porque vão dizer que eu sou grossa, vão dizer que eu não estou agradecendo a oportunidade, vão dizer que... Vem isso na nossa cabeça porque a gente é criada para não se impor. A gente é criada para não andar no meio da rua sozinha, a gente é criada para não sair da casa dos pais sem o marido, a gente é criada para não compor, para não pegar no violão, para não pegar no instrumento, a gente é criada para não fazer nada além do que já está no comum. E aí, claro que isso influencia na forma como a gente lida com a música. E por que tem menos mulheres nesses locais? Porque muitas mulheres são criadas para não estarem nesses locais. E as que se colocam nesses locais ainda tem vários conflitos aí para lidar. E tem que ainda, às vezes, amansar o ego dos homens. Ou então, se impor demais além do que elas deveriam. Sabe? Por exemplo, eu não sou o tipo de mulher, e eu não acho que isso seja um defeito meu, mas eu não sou o tipo de mulher que tenho que ficar toda hora dizendo, ei, cara, não sei o que, me respeita, ei, cara, não sei o que, ei. Às vezes eu não consigo só falar alguma coisa básica, entendeu? Que eu deveria, mas eu não consigo pela forma da minha personalidade, como eu fui criada. Então, nesse momento, por exemplo, eu tô com uma coisa na minha cabeça de ajudar meninas, de ajudar mulheres, porque eu quero estar rodeada de meninas. Eu tenho afinidade com muitos homens, eu inclusive trabalho com muitos caras, mas sempre ao meu lado estão caras que me respeitam, sabe? Eu tento evitar estar com pessoas que não me respeitam. Mas é muita coisa aí que vem, né? Então, acho que essa é uma pauta aí que a gente precisa colocar. E eu acho que só mulheres conseguem entender de verdade. Eu tenho vários rapazes aqui e tudo mais. Rapazes, vocês não entendem o que é ser mulher. Vocês podem até imaginar, está no imaginário, mas vocês não entendem o que é ser mulher, o que é sofrer todas essas opressões que a gente sofre. E assim, eu tô me colocando como vítima aqui, não. Eu tô só dizendo a realidade, e aí eu todo dia corro atrás de batalhar contra isso daí, de tacar o pé, dar umas voadoras nos lugares aí para dar oportunidade para outras mulheres. Então, tem projetos aí de chamar outras meninas que são verdes ainda, que ainda estão ali no processo de se descobrir, de uma autossegurança para estar em alguns lugares, porque a gente é muito velada, a gente é muito limada. Todo dia a gente é limada. Você não pode, você não consegue, você é muito fraquinha, você é muito jovem, precisa de experiência para fazer essas coisas. Sendo que o tanto de potencial que eu tenho é tal qual o de qualquer rapaz da minha idade, ou até mais velho que eu, com mais experiência. Então, assim, coloca muita gente como se fosse coitadinha, a bichinha, que tá tendo experiência agora, a gente tem que ensinar para elas e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu quero tacar voadora. Desculpa falar muito, porque é um tema bem... Obrigado, tem um tal de Elvis Matos ali que não sou eu? Então, sou eu. Eu sabe o nome em vão? Sou eu. Falar. Quem é você? Amanda. A que fez a pergunta que desencadeou essa confusão toda. Não, eu não desencadeei nenhuma confusão, não, professor. Tá brincando, criatura? Não, Amanda, pois é. Eu não desencadeei nenhuma confusão, eu quero até aqui abrir um parênteses, porque eu acho que a minha pergunta ela foi apresentada de uma forma um pouco diferente do que foi a minha real intenção. A minha intenção não é promover um apartheid entre homens e mulheres. Inclusive, os rapazes que estão aqui são pessoas que eu admiro muito mesmo. O Jefferson, por exemplo, a música dele me faz chorar sempre, saudações, inclusive escutem. Então, não é nesse sentido que eu falo, é porque existe uma
autora chamada Michelle Perrault. Quem estuda gênero conhece bastante ela. Ela escreveu um livro muito interessante chamado Minha História das Mulheres. E ela fala que dentro das artes existem hierarquias entre homens e mulheres, e dentro de cada hierarquia existem sub-hierarquias. Em que sentido? Uma mulher, ela geralmente é muito mais bem aceita quando ela trabalha na performance dentro da música, quando ela é a cantora, quando ela vai para o palco fazer o papel de diva, ela é bem mais bem aceita. Assim como uma mulher na pintura, ela é muito mais bem aceita quando ela tira a roupa e aparece nua num quadro, como uma diva que um pintor vai pintar. Assim como no teatro, ela é muito mais bem vista como atriz. Mas quando entra no processo de criação, que essa mulher não vai apenas performar, ela vai criar. Ela não vai ser cantora apenas, ela vai ser compositora. Ela não vai ser uma musa artística, ela vai ser uma pintora. Ela não vai ser só uma atriz, ela vai ser uma diretora de teatro. Quando isso acontece, ela passa muito mais dificuldade, porque é um espaço que, dentro dessa hierarquização, ela tem ainda mais problema de adentrar. Então, eu quis trazer esse questionamento não com o intuito de criar um apartheid entre homens e mulheres, mas de ouvir da parte de mulheres que estão representando a gente tão bem no cenário cearense, como é o caso da Bia, da Sara e da Clary, que estão conseguindo... Eu nem gosto de usar muito essa palavra, mas estão conseguindo ter sucesso no que fazem, ouvir um pouco como elas enfrentam essas questões, porque elas existem. Eu acho que a confusão não é minha pergunta, a confusão é o que acontece lá fora com elas muitas vezes. Então, saber o que elas fazem, porque eu sei que tem outras meninas aqui que também gostam de trabalhar com trabalho autoral, querem entrar nesse espaço e podem aprender com essas meninas maravilhosas que já estão aí na cena. Então, eu espero que os rapazes não entendam a minha pergunta como uma ofensa, como uma forma de tentar diminuí-los de forma nenhuma. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu não faço isso. É realmente mais com o intuito de ouvir delas o incentivo para outras meninas. Obrigada. Por nada, Amanda. É um prazer lhe ouvir. Beatriz, eu passo já para você está com a mão levantada, porque tem uma questão do Fukuda e tem duas outras questões que eu vou tentar acoplar. Talvez seja uma sugestão aí para que, de repente, a gente tenha uma mesa para discutir isso e que não seja só uma mesa de meninas, entende? Porque, gente, vocês também não sabem, ou talvez saibam, quais são as pressões que os homens sofrem por serem homens. Na verdade, o que me parece, e eu sim, aí eu assumo, Amanda, usei esse termo apartheid de gênero, esse foi um termo meu, como provocação para que a mesa esquentasse realmente, eu acho que ela esquentou, porque se nós lermos O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, né, no seu segundo volume, nós vamos encontrar a afirmação: a opressão não seria tanta se não houvesse opressores dentro dos oprimidos, juntos aos oprimidos. Porque a realidade está ruim para todo mundo, meu povo. Né? Está ruim para... Não depende do gênero. O que é que ocorre aqui? Né? Que é muito bacana. Estamos nós aqui, pessoas humanas, falando da possibilidade de nos dizermos através de música. Isso é fantástico. Agora, nós somos uma minoria. Né? Nós somos uma espécie de elite que teve, de alguma maneira, por algum acaso do destino, a possibilidade de descobrir que tinha essas possibilidades e a coragem de trazer essas possibilidades à tona, independente de ser homem ou de ser mulher. Mas porque nós vivemos em uma estrutura muito opressora, na qual a educação tem servido para a reprodução dos status sociais, digamos assim. Né?
Isso é complicadíssimo, porque me parece que a discussão é bem mais abrangente, porque a discussão diz respeito a mecanismos de opressão que escapam, né, à própria questão de ser homem ou ser mulher, ou ser o que quer que seja. Né? Essa é uma questão secundária, não que ela não seja importante, mas porque ela está dentro de um escopo muito maior, né, que é esse no qual nós vivemos hoje, de muita opressão no sentido de que poucas pessoas alcançam aquilo que a gente conseguiu alcançar enquanto possibilidade de expressão. Né? Então, Beatriz, eu vou passar para você, aí vou trazer a pergunta do Fukuda e um combo também das minhas duas últimas perguntas, que é o seguinte: o Fukuda estava perguntando em algum lugar qual é a contribuição que o curso, né, fornece para a atuação de vocês enquanto criadores de música, não é isso? E o Fukuda está chamando a minha atenção aqui para uma pergunta da Ivna. Né? Ai. Só que tem muito... Se a Ivna quiser fazer a pergunta novamente, eu posso ler aqui. Qual a importância da rede de contatos para o artista autoral e como montar? Né? Então, o Fukuda traz... rede de contatos, anota isso aí no juízo de vocês, que eu não vou repetir. Isso aqui é o último bloco de perguntas que eu vou anunciar. Rede de contatos, qual é a importância? Obrigado, Ivna. E o Marco está perguntando sobre as contribuições do curso. Né? E aí a minha pergunta, né, o combo, é o seguinte: se, uma vez que nós estamos em um curso que forma agentes que deveriam atuar contra esses mecanismos de opressão sobre os quais nós estávamos falando, agentes que podem, pessoas que têm a capacidade de chegar nas outras pessoas para fazer com que elas descubram que a música é viável na vida delas, né? Como é que vocês veem o trabalho de criação nesse processo todo? Então, vou repetir. Como é que o curso contribui, né, que é o que o Fukuda pergunta, e eu amplio. Como é que o curso contribui para o exercício da docência? Né? Como é que vocês se imaginam enquanto professores de música? Ou não, porque, de repente, vocês podem ter a pretensão de serem designers de som, que isso é uma profissão que existe. Né? E, finalmente, eu estou fazendo de trás para frente o que a Ivna colocou sobre rede de contatos. Pronto, Beatriz, você estava com a mão levantada, então começo por você. Obrigada, professor. Eu queria ter essa oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto ainda que a gente acabou de sair, mas eu não entendo como uma confusão. Eu acho que tem coisas que chegam na gente como um choque de realidade, às vezes. E às vezes a gente não está preparado para receber essas informações. E não deveria ser uma grande questão. Deveria ser uma coisa que eu falo, que é a minha realidade, eu sinto em outras mulheres, amigas que conversam comigo. E eu acho que essa questão de opressão, quase todo tipo de opressão na sociedade vem do machismo. Entendeu? Quase todo tipo vem do machismo. Se você for olhar a origem da coisa, vem do machismo. Porque nas religiões de origem ocidental e muitas... Por que Deus é sempre a imagem do Criador, que é Deus, é masculina, né? Por quê? E aí, isso, querendo ou não, entra na nossa cabeça desde quando a gente é pequeno, sabe? Porque uma mulher não pode criar, ela só está ali para procriar. Então, ela está ali para procriar, gestar, e é isso. Esse é o papel. E aí, nos outros aspectos, não pode criar, não pode ter um papel de ter atitude, de tomar decisões, de fazer um papel de criação, de ser admirada por essas criações. Então, a gente tem que olhar um pouquinho para a origem das coisas e não diminuir algumas coisas, porque não dá para diminuir o tanto que o machismo ele agride não só mulheres cis, todos os tipos de mulheres, tá? E não falo dos homens
em geral, porque homens trans não entram dentro desse papel do machismo, tá? Eles não são oprimidos desde... Isso pode mudar, né, de acordo com... Mas, assim, que eles cresceram dentro dessa... Querendo ou não, o machismo está dentro de todos nós. Mas o tipo de opressão, ele é diferente. E aí, não estou querendo oprimir ninguém, só que... Mas eu trago essas questões porque nós temos 3 mulheres compositoras dentro dessa mesa, e esse tema não poderia deixar de existir, ele não poderia deixar de ser discutido, conversado, porque faz parte da nossa história como compositoras, e a gente resiste muito. Para fazer o nosso papel como compositoras, a gente resiste muito. Eu tenho que mostrar minhas composições para vários homens, porque eles estão em papéis de liderança, entendeu? As minhas referências, por que a maioria das minhas referências tem que ser masculinas? Não necessariamente, enfim, sabe? Eu queria ver mais mulheres. Mas será que é o problema somente das mulheres? Que é o que querem colocar na nossa cabeça? Tá bom? Então, assim, professor Elvis, muito respeito ao senhor. Eu não concordo com a forma como o senhor tratou essa questão de criou uma confusão, não se criou uma confusão. Eu simplesmente estou sendo assertiva, me colocando no meu lugar. Agradeço a oportunidade e daqui a pouco eu vou passar para os meus outros amigos para falarem sobre as temáticas que o senhor perguntou, né, sobre a universidade e sobre o que a Ivna perguntou também, aí eu respondo depois. Muito obrigada. Mas, na verdade, o fato de você ser assertiva, Beatriz, é ótimo. Assim, eu não vejo nenhum desrespeito, não, muito pelo contrário. O que eu vejo é que existe uma discussão que tem sido tratada com uma certa superficialidade, sabe? E que, muitas vezes, ao ser uma coisa que se fecha entre as meninas, os meninos que poderiam também contribuir, inclusive aprendendo, né, a perceber melhor esse universo das meninas, eles acabam sendo convidados a não se incluir. É essa a questão. Mas eu penso que a gente pode conversar sobre isso com muita tranquilidade. Vamos lá, então. A Ivna tinha perguntado sobre os contatos, e eu e o Fukuda perguntamos sobre qual é o papel do curso de música nessa estruturação toda. Quem quer falar? Que agora eu não vou mais chamar. Eu posso começar a falar. Fala, Clarice. O papel do curso de música, para mim, no meu processo de criação, como eu falei para vocês, eu comecei a ter a coragem de criar e de compor e de valorizar as minhas músicas logo após entrar no curso, né? Então, as aulas, principalmente de criação e improvisação musical, foram fundamentais para mim, assim, foi o pontapé inicial para eu começar esse processo. E me trouxe muita autonomia e muita confiança, sabe? E eu acho que isso foi uma das coisas mais fundamentais para mim no meu desenvolvimento artístico para conseguir compor as minhas músicas. E é basicamente isso. Quem mais? Obrigado, Clarice. Assim como a Clarice falou no começo, né? A criação e improvisação musical com a Concília ajuda bastante. Todos ajudam, né? Técnica vocal, nossa, eu melhorei bastante técnica vocal com o decorrer do curso. Percepção em solfejo, a questão de afinação, né? E é muito... A percepção realmente creio que é que mais influencia, né, para essa evolução musical. Mas a gente está falando de criação, né? Realmente, criação e improvisação musical é a cadeira principal, né? As cadeiras de instrumentação também, harmonia, contraponto, ajuda bastante também. E obrigado, Bia e a Amanda, pelas falas. A Amanda fez uma pergunta muito pertinente ao momento e a toda a situação da mulher na música.
em todos os tempos, né? Foi super válido e super grato de ter recebido essas falas. Quem mais? Oi, Sara, pode falar. Liga o breguês. Vamos lá, né? Muitas questões aqui. Só primeiro pontuar, né? Eu acho que uma fala que o professor Elvis disse, né, sobre esse tópico anterior. Eu acho assim que é importante a gente discutir essas coisas, né? Porque através dos diálogos é que a gente consegue transformar em alguma coisa, né? E eu concordo com ele quando ele disse que esse é um assunto que não é só para as mulheres, né? Eu acho que é um assunto, assim, eu acho que o feminismo, por exemplo, não serve só para as mulheres, ele tem que servir para todo mundo, né? Entendeu? Porque senão a gente vai ficar, assim, só discutindo entre a gente o que é esse feminismo e como é que a gente gostaria de ser tratada, ou etc. Mas e aí na prática, ele vai transformar alguma coisa? Ele vai mudar alguma coisa, né? Então, assim, são questões muito mais complexas e que a gente não vai ter tempo de discutir isso aqui, mas que eu acho que fica aí talvez de sugestão para uma próxima mesa, assim, né? Pegar esses tópicos mais complexos, assim, né? Porque não dá para a gente falar assim em tão pouco tempo, né? E, enfim. E aí, passando para os outros tópicos, né? Sobre a rede de contatos, né? Por exemplo, assim, para mim, né? Durante a pandemia agora, né? Esse período que a gente foi obrigado a ficar recluso, né? E eu acho que me serviu muito para eu também compreender essa coisa de tentar fazer o meu trabalho da forma mais independente possível. Mas eu acho que a gente precisa das pessoas. A gente precisa das pessoas para o trabalho, assim. A gente precisa, assim, você fazer a sua música sozinho em casa é uma coisa, mas eu acho que, né, é diferente quando você consegue criar em conjunto, quando você consegue mostrar a sua composição para outras pessoas, quando isso vem a público, né? Então, enfim, e pessoas diversas também, não só musicalmente falando, mas para que a gente consiga transformar isso em trabalho no sentido de você conseguir ganhar dinheiro com isso, porque o objetivo é esse também, né? Assim, tipo, não é, eu vou aqui fazer porque eu amo fazer música e é a minha paixão, mas ele não vai pagar minhas contas. Então, é um dia conseguir transformar isso em retorno, né? Então, assim, esse investimento todo que a gente faz é para que a tentativa é para que um dia ele retorne para você, né? E sobre as contribuições do curso e tal, e esse lance da docência, eu acho assim que o palco, né, assim, na minha concepção, assim, o palco e a educação, né, essa coisa de a gente às vezes tenta despregar uma coisa da outra, né? Mas eu acho que não, eu acho que a gente é muito complexo e é tudo muito interligado. Eu acho que o motor que parte essa coisa toda é o motor da transformação, né? O papel do educador, ele é um papel transformador e eu acho que o do artista também, né? Eu acho que é uma inquietação de você tentar transformar o mundo, sei lá, num lugar melhor, assim. Eu sei que é um pensamento bem utópico e pisciano, talvez, enfim, de dar alguma contribuição para que as coisas sejam um pouco melhores, né? Mas eu acho que o motor é esse, e aí você vê o que te motiva, o que te impulsiona, né? Eu acho que é importante você se ouvir como pessoa, para você entender o que faz sentido para você, profissionalmente falando, e em diversas áreas da sua vida, assim. E é isso, assim, eu acho que para mim a docência é muito importante, mas o papel artístico também é muito importante nessa soma de transformação da sociedade, e, enfim, eu acho que as pessoas têm que procurar estar felizes naquilo que elas fazem. É isso. Claro. Na verdade, é a grande missão que a gente tem que cumprir no planeta é ser feliz, né? Sim, Eu estava aqui me lembrando, essa discussão toda, né, eu vou tentar fazer um fecho agora, faltam 8, 7 minutos, né? Chamando a atenção para uma coisa, por exemplo, ninguém nunca me perguntou, talvez até quisesse perguntar, se era difícil para mim vestir minhas saias para ir dar aula.
Vocês lembram que antes da pandemia eu estava indo para aula de saia, eu aproveitei que eu emagreci, né, mandei fazer umas roupas legais e tal. Minha mãe, quando eu saía de casa, dizia assim, que os anjos lhe livrem das pedras. Entende? Da maldade alheia. Por que é que eu estou dizendo isso? E eu vou chegar na formação universitária, espero. Quando a Amanda traz essa questão aí dizendo que o grande problema é o machismo, eu entendo que, de uma outra maneira, eu entendo que o grande problema ele se manifesta através de muitas figuras masculinas, quase totalmente, mas não apenas. Mas esse problema é o problema do capital. É o problema do sistema socioeconômico no qual nós vivemos, no qual a opressão da maioria favorece a uma minoria que detém o dinheiro. E é o dinheiro que tem feito isso conosco, com homens e mulheres. Quando você pensa nessa máxima de dividir para conquistar, é aí que me preocupa. Parece que nós acabamos nos dividindo, né? É tanto que você pega a sigla que antes era LGBT, ela foi se ampliando, LGBTQIA+, e tal. São tantas franquias dentro da franquia da opressão que a gente acaba ficando enfraquecido para enfrentar o inimigo maior, que é o capital, que é a exploração do homem pelo homem. Assim já falava seu Carlinhos, né? Como diz a dona Rita von Hunt. Então, qual é o papel da universidade aí? Né? O papel da universidade é formar uma massa crítica, uma massa de pessoas que possam olhar para essas e outras questões e enfrentá-las de uma forma contundente, de uma forma socialmente contundente. E essa atuação, e a contundência dessa atuação, ela se dá através da educação, é o que me parece. Não é por acaso que tem 2 Elvis Matos nessa sala, além de mim, né? Porque a Alana estava me explicando logo no começo da sessão, assim, né? Porque o e-mail foi um e-mail que o senhor criou para a coordenação do curso, né? Quando eu fui o primeiro coordenador do curso. Quando a UFC faz a opção por formar professores, né? E quando a UFC, numa semana de educação musical, discute os trabalhos autorais, os trabalhos criativos de pessoas que vivem esse âmbito de formação de professores, é preciso que nós pensemos, eu acho, que essa criatividade ela deve existir para fazer nascer a criatividade dos outros, para fazer com que os outros descubram o mesmo poder que a Beatriz, que o Jefferson, que a Clary, né, que a Lia, que a Alana, que a Sara, que o Daniel, que eu descobrimos nas nossas vidas. Porque nós todos somos vítimas de opressão, mas de uma opressão que tem a ver com a macroestrutura do sistema, né? É a gente pensar como é que seria um mundo mais solidário. Porque eu sei que vocês devem ficar muito incomodados em verem pessoas, crianças, velhos, passando fome nas ruas. A gente fica muito revoltado vendo o governo fazer canalice com vacina, gente. E o que é que isso tem a ver com isso tudo? O que é que todos nós temos a ver com isso? Nós somos capazes de criar coisas. E através dessas criações, nós somos capazes de criar agentes que modificam isso, né? Então, essa opressão existe não por acaso na figura do homem, não. É claro que isso não é por acaso, Amanda, eu concordo com você. Mas é a serviço de algo maior do que o próprio homem, ou de algo que o homem criou e que um dia se tornou maior do que ele mesmo, que é o capital, né? Que é a força da grana que constrói e destrói coisas belas, como já dizia Caetano Veloso. Diz, Alana. Oi, pessoal.
Tá muito legal, né, nossa conversa, cheio de assuntos aqui que a gente pode levar para discussão posteriormente, né, em outros espaços, construindo, né, se coletivizando. Só estou falando aqui porque a gente já está chegando no nosso encontro, a gente tem 2 minutinhos. Eu só pudesse as suas considerações finais, que não se esqueça de assinar a frequência e tudo mais. Tá bom? Isso, depois uma fotinha para a gente estar aí se a UFC hashtag 11ª semana. Alana, uma pergunta. Essa está sendo gravado, isso vai ser disponibilizado? Como é que vai ser essa? Vai ficar na internet, no YouTube? Como é que é? Vai para o YouTube. Tá, não, só saber mesmo. Bom, já comecei falando, então vou me despedindo aqui, né? Queria agradecer mais uma vez o convite. E é isso, assim, eu sempre acho que esses momentos, apesar de ser virtual, porque o ideal é que a gente estivesse fazendo isso pessoalmente, né? Que eu acho que nada substitui a presença, né? Mas a gente faz do jeito que dá e também a internet, né? Ela permite coisas que talvez assim, fazer as coisas presencialmente. Por exemplo, não sei se vocês sabem, eu acho que não, mas eu tô morando temporariamente em Guaramiranga, né? Eu não estou em Fortaleza, enfim. Isso, assim, às vezes a gente tem contato com pessoas de outros lugares. Tô chique, né? Tem contatos, enfim, permite que a gente tenha esse contato, mesmo não estando no mesmo lugar físico, né? Isso é muito legal, assim. E queria agradecer o debate, enfim, eu acho que é super importante para todos aqui, para o crescimento pessoal mesmo também. E espero ter contribuído, assim, para a galera, né? Como eu falei, eu sou um pouquinho mais antiga, né? Eu tenho meus 36 anos, apesar de não parecer. E, enfim, contribuir, somar e aprender também com todos aqui. Então, queria agradecer o convite, né? Não sei de quem foi essa ideia, não sei se foi da Alana, que já me conhece e tal, mas queria agradecer por estar aqui, por esse convite, enfim, pela troca. Obrigada, gente. Quem vai dizer mais? Quem quer dizer tchau? Eu queria agradecer, porque para mim, assim, tá sendo um momento muito importante, porque é a primeira vez que eu tô fazendo coisa desse tipo. Eu me considero, assim, a iniciante do curso de música, né? Porque eu só tive 2 semestres presenciais, e quando eu fui pro terceiro, aí entrou a pandemia, e aí eu passei 1 ano sem vir pra faculdade, e aí voltei no EAD, então, assim, eu me considero, assim, muito iniciante, então, para mim tá sendo muito enriquecedor, sabe? Participar de momentos assim, eu só tenho a agradecer, obrigada pelo convite. E é isso, espero que minha experiência tenha trazido boas coisas para todos. E é isso. Jefferson, Daniel, Jefferson. Agradecer também foi a Alana que me convidou. Aproveitei para fazer parte da comissão, da organização da SEMU também. Foi muito importante esse momento que a gente teve, muito pouco tempo, né, para discutir, para debater sobre tudo que foi colocado em pauta aqui, né. Eu procurei falar bem curtinho para não atrapalhar os outros participantes da mesa redonda também, e esperamos ter mais oportunidades dessa, né, para mostrar um pouco da gente, um pouco dos nossos pensamentos, mais vezes, né. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Daniel, quer falar alguma alguma coisa? Também? Oi, Beatriz. Oi, professor. Gente, eu queria agradecer ao convite do pessoal da gestão, né, da comissão gestora, e o professor Elvis aqui pela mediação, a dizer que meninas, eu acho que é uma coisa muito importante para vocês que são compositoras aqui, mas que não estão discutindo na mesa, né? Não deixem de mostrar as composições de vocês ou acreditar nelas, mesmo que vocês achem que sejam menores, às vezes, porque eu já estive nesse lugar e sempre estou nesse processo de desconstrução também, criando a minha autoestima, né, como compositora,
mas foi por causa que eu consegui abrir minha boca e mostrar minha composição para algum amigo da faculdade, como a Lia, né, que estava aqui, que eu comecei a acreditar nela. Outra coisa que eu gostaria de falar para finalizar, reflitam se o capital ele existe antes do machismo ou se o machismo existe antes do capital, que eu acho que uma coisa ali é mais contemporânea do que a outra. Obrigada, gente. Boa tarde. Beijão. Cadê, Daniel? Terminou de mastigar? Cadê? Tá me ouvindo? Sim. Pronto. Agradecer aí pela oportunidade de compartilhar dessas experiências. Agradecer também a participação de todos que estiveram aqui. Alguns eu conheço, alguns eu não conheço. As pessoas que eu conheço gosto bastante. Gosto muito do trabalho de vocês, que a gente venha apreciar também os trabalhos dos amigos, né? E divulgar também. E vamos fazer música, vamos fazer arte, porque foi essa frente que a gente escolheu a fazer, né? A gente pode trabalhar e lutar de várias outras formas, né? Mas o nosso discurso fica melhor produzido naquilo que a gente sabe, né? A gente que estuda música, produz música, que escreve música, que a gente venha falar do que a gente sente, que a gente venha atrás de expor tudo aquilo que a gente quer através das músicas que a gente faz e fazer parceria também, botar para frente as coisas. Não vamos deixar guardado na gaveta, não. Show? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alana? Não, gente, muito obrigada. Você estava encerrando a sessão, então. A foto. Tirar uma fotinha. Se sentir à vontade para ligar as câmeras, tá? Hoje à noite, às 6 às 7, a gente tem o Renato Cordeiro na live do Instagram, @CAMusicUFC. E eu também vou colocar alguma coisinha. É isso. Sigam amanhã com a programação, tá? Fiquem de olho, que amanhã é nosso último dia. A gente está muito feliz por estar aqui com vocês. Esse é um evento feito para alunos, professores e comunidade. E a gente está muito feliz por estar aqui, se juntando mesmo apesar da distância. Vamos lá tirar fotinha. Então, gente, vamos lá. Todo mundo, acho que mais ninguém vai abrir, então, sorrisão. E é isso. Obrigada, gente.